Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jana e no vídeo de hoje eu vim fazer um update das minhas leituras para vocês. Então hoje eu vou contar tudo que eu li nas últimas semanas, o que eu estou lendo e o que eu pretendo ler daqui pra frente. Mas antes de dar continuidade, eu vou pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo. Bom, eu não tenho muitas coisas para mostrar hoje porque o meu ritmo de leitura não tá assim tão voraz, mas a maioria das minhas leituras foram sensacionais, se não foram todas, assim. Eu acho que a menor classificação foi 3,5 lá no meu Scooby. Então vamos lá, primeira leitura, né? Eu tô dando uma roubadinha porque eu vou falar das leituras de julho, mas esse livro aqui eu finalizei no dia 28 ou 29 de junho. Mas foi uma leitura tão boa que eu quis incluir aqui, que é O Desaparecimento de Stephanie Meyer, de Joel Dicker, publicado pela Intrínseca. Eu li na edição da caixa da Intrínsecos, que é a caixa de assinaturas da editora. Foi uma leitura muito boa, apesar de ter ficado na minha estante por muito tempo. Eu acho que eu fiz a leitura no momento certo, porque eu aproveitei muito. O nome é sugestivo, né? Mas para quem nunca ouviu falar, O Desaparecimento de Stephanie Meyer é um romance policial. Tem quase 600 páginas, é um baita calhamaço. Mas, apesar de ser muito grande, o que eu mais adorei nessa história é que você não se cansa dela, sabe? Você quer chegar na última página na mesma empolgação da qual você começou o livro. A narrativa é muito boa, a diagramação dessa edição é maravilhosa, você lê de um jeito muito gostoso, você não se cansa de ler esse livro. A todo momento que eu tinha uma folga, eu pegava esse livro para poder ler. Eu acho que eu levei umas 3 ou 4 semanas para finalizar, mas porque eu estou estudando em casa, estou trabalhando e tinha outras obrigações. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse 100% do meu tempo livre para isso, ou se eu até priorizasse mais, eu teria finalizado em menos tempo. Valeu muito a pena e foi uma experiência maravilhosa de leitura. E quando eu finalizei O Desaparecimento de Stephanie Meyer, eu entrei em uma leitura coletiva de Os Testamentos da Margaret Atwood, que é a continuação do livro O Conto da Aia. O Conto da Aia eu li em 2018. Foi uma leitura maravilhosa que mexeu muito com o meu emocional, assim, por causa da temática mesmo que é abordado. E quando eu li, que foi no ano de 2018, a gente estava vivendo um momento político e de discussão, assim, que se encaixava muito com a discussão que estava no livro. Então, foi algo que mexeu muito com o meu emocional, por entrar em choque com a nossa realidade, sabe? Me deu até um certo medo na época, porque era algo muito palpável, assim. Então foi uma experiência de leitura incrível, o Conto da Aia, e eu não poderia perder a oportunidade de ler a continuação. Como eu comentei, eu tinha entrado numa leitura coletiva, mas eu não conseguia acompanhar o pessoal do grupo, então todo mundo leu, todo mundo comentou, aí o grupo se encerrou e eu continuei a leitura. E foi a mesma coisa com O Desaparecimento de Stephanie Meyer. Apesar de ter sido uma leitura assim um pouco mais lenta, eu consegui aproveitar muito dela, porque é um livro que trouxe mais respostas para mim, né? E que me surpreendeu em algumas situações, né? Me relembrou algumas outras, causou certo desconforto também. E foi uma experiência de leitura incrível e que, para quem gostou do Conto da Aia, eu super recomendo que você leia a continuação, porque vale a pena você ter o contato, né, com a escrita da Margaret, com essa história. Não é um livro para todo mundo, tanto o Conto da Aia quanto os Testamentos, né, porque são livros que têm gatilhos, né, muito sensíveis, principalmente para mulheres. Mas, apesar de eu ter gostado muito, foi uma leitura ótima, mas eu não favoritei, eu não avaliei como eu avaliei o Conto da Aia. Eu dei 4 estrelas, porque o Conto da Aia ainda foi muito melhor na minha experiência. Eu acho que foi o primeiro contato, foi o primeiro impacto que me emocionou mais, né? Eu acho que eu já fui mais preparada para esse livro e vai ser uma ótima lembrança do meu último mês de leituras. E dando continuidade, né, na minha lista de leituras incríveis, eu me deparei com a minha leitura favorita, que eu arrisco em dizer que é uma das leituras favoritas do ano, se não a favorita do meu ano, que eu já falei aqui, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu me emociono só de lembrar, assim, né? Eu não me conformo de Evelyn Hugo não ser uma personagem real, porque ela marcou muito a minha vida. A história dela é muito incrível, ela despertou em mim sentimentos que ficaram
muito palpáveis, assim, sentimentos muito reais, sabe? Como se eu estivesse realmente convivendo com ela, a conhecendo aos poucos, à medida em que ela ia entregando um pouco mais da sua história para mim. Tem uma coisa que a Bel Rodrigues falou na resenha dela, que eu devo concordar, que os 7 maridos da Evelyn Hugo, apesar de dar, né, o título ao livro, é simplesmente um detalhe, assim, porque a vida da Evelyn, a personalidade dela é tão marcante, é tão forte, que viram meros detalhes. O que importa mesmo nessa questão dos 7 maridos é como a história dela com eles transforma a vida dela, né? Tudo que ela fez, tudo que ela se propôs a fazer para poder conquistar os próprios sonhos, para construir a vida que ela sonhou, para mudar de vida, as coisas ruins que ela também fez, as justificativas para isso ou não, né? A forma como ela se coloca como um ser humano, muitas vezes desprezível, se aproxima muito da gente, se aproxima muito do leitor. E eu estou extremamente apaixonada pela escrita da autora, que é a Taylor Jenkins. Gente, eu acho que vai ser o meu mantra, né? Falar aqui que o meu aparelho atrapalha na hora de eu pronunciar, né? Com o meu inglês intermediário. Mas eu quero ler tudo agora dessa autora. Eu quero ler, como se diz, até a lista de compras dela. E eu super recomendo que você tenha esse primeiro contato com a escrita da autora através de Evelyn Hugo. Então, sim, 5 estrelas, obviamente, favoritado, obviamente. Eu vou pregar a palavra de Evelyn Hugo até vocês lerem. Logo em seguida, eu li Alucinadamente Feliz, que é esse livrinho aqui, que também estava na minha estante há muito tempo. Eu comprei ele na Bienal de São Paulo de 2018. Foi bem nessa época, então ele estava na minha estante desde 2018. Eu comecei a ler ele nessa época, depois uma outra vez eu tentei começar a ler ele e consegui finalizar essa leitura, força guerreira, consegui agora em julho. E foi uma leitura assim, muito de altos e baixos, eu avaliei em 3 estrelas e meio. A autora, ela conta situações da vida dela onde ela teve que lidar com os seus transtornos mentais e doenças autoimunes, só que ela usa de uma linguagem, de humor bem sátiro. Eu gosto muito desse tipo de abordagem, eu gosto muito de ler, né, com humor, eu gosto muito de humor. Às vezes eu sou até engraçadinha. Quando isso é em excesso, acaba me incomodando, mas sabe aquele tio chato que só sabe fazer piada? Então foi isso que eu encontrei aqui nesse livro, apesar de ser um livro muito importante, principalmente para quem não tem os transtornos mentais, para a gente saber como que funciona a mente dessas pessoas, para a gente trabalhar mesmo a nossa empatia, porque só quem tem que sabe. Então foi uma experiência boa, mas teve altos e baixos, às vezes eu me cansava dela, enfim, eu fiz muitas marcações apesar disso. Acho que eu não consigo mostrar. Eu fiz muitas marcações e porque eu aprendi muita coisa com ela. E eu recomendo muito por esses motivos. Mas vá preparado sabendo que tem essa carga exagerada de humor. Agora vamos para as minhas leituras atuais. Se vocês estão acompanhando os últimos vídeos, os últimos vlogs, eu ainda estou lendo It, a Coisa, essa minha saga aí com Stephen King. Estou em 57% da leitura e estou amando muito. Eu pretendo fazer uma resenha contando mais detalhes da minha experiência de leitura, mas eu vou atualizando também vocês através do meu Instagram lá em tempo real. Então, se você não quer esperar esse vídeo aí final da minha leitura de It, me acompanha lá pelo Insta, que eu dou muito mais informações em tempo real para vocês, não só das leituras, mas do meu estilo de vida. Eu compartilho dicas com vocês de vida saudável, de treino, de uma forma leve e de forma gostosa. E por lá a gente pode conversar sobre todos esses assuntos. E para dar uma aliviada, né, para descarregar um pouco esse peso do terror, eu comecei a ler Água para Elefantes, porque eu achei que era o quê? Um livro, assim, um romance doce, mamão com açúcar, porque eu não assisti o filme. Eu não sei muito bem da história, eu comprei pela capa, confesso, na época. E eu falei assim, vou pegar um romance fofinho, né, pra poder intercalar, pra eu ler de noite e não ficar pensando no Pennywise.
só que é muito mais um romance dramático. Então eu não sei se eu vou dar continuidade a esse livro no momento, ou se eu vou pegar algo mais assim, cômico mesmo, algo mais leve, estilo Sophie Kinsella. Inclusive, se você tiver alguma indicação de livro que é bem leve, bem gostoso, para eu poder intercalar com It, deixa aqui nos comentários. Bom, eu já fiz um vídeo contando para vocês das leituras que eu pretendo fazer nesse segundo semestre de 2020 até o final do ano. Então eu sugiro que você assista, porque basicamente as minhas próximas leituras, tentativas de leituras, vão ser esses livros. Mas assim que eu acabar a leitura de It, a coisa, o que eu pretendo iniciar de fato é Harry Potter e o Cálice de Fogo, para eu dar continuidade aí a esse meu projeto de ler a saga. E também mudar os ares por aqui e dar uma oportunidade para um livro de fantasia, porque eu estou sentindo falta de ler algo nesse universo. Então é isso, essas foram as minhas leituras e que eu estou lendo atualmente. Se por acaso você tiver interesse, se interessou em ler um desses livros, eu vou deixar o link para compra aqui da Amazon. E você usando o meu link, você colabora com o crescimento do meu canal, porque eu ganho uma comissão através do programa de associados do site da Amazon. Muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo. Tchau, tchau.